Glória a Deus, que dia especial. Hoje é dia de GC Online, que bom poder estar na sua companhia. Você que está ligado no YouTube, na Rede Super de televisão, como é bom estar com você para mais um GC aqui, nós juntos aprendermos mais de Deus, adorar o Senhor. Está aqui no estúdio comigo, está a pastora Lívia, a pastora Dani, o Alisson e você também aí do outro lado da tela. Nós vamos orar e logo depois vamos adorar o Senhor com uma canção. Vamos juntos? Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença nesse dia. Obrigado porque nós podemos testemunhar da Tua fidelidade e bondade. Nós te apresentamos esse GC aqui nesse momento, que o Senhor possa nos conduzir, falar aos nossos corações e receber, através da nossa vida, toda a glória, toda a honra e louvor que te são devidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar Jesus. Que o nome de Jesus cresça, que Jesus cresça no nosso meio e que nós possamos cada dia mais entender o nosso lugar nesse reino, lugar de servos. Né? E nós temos o nosso estudo de GC, né? Nossa lição de hoje com o tema Jesus lava os pés dos discípulos. Pega aí a sua agenda, sua Bíblia e abre ela em João capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Então prepara para ler a Bíblia, que hoje tem muito de Bíblia para a gente ler. E a sua agenda aí também, abre ela na lição de hoje. João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. A Bíblia diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos,
enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Glória a Deus! Então a gente vê aqui nesse texto uma narração. João escreveu, narrou o que presenciou, o que estava vendo. E nós vemos um episódio muito interessante. Eu não sei você, mas geralmente quando eu estou lendo esses textos mais narrativos da Bíblia, minha mente começa a viajar, né? Começa a imaginar o que estava acontecendo. E por isso a gente vai começar aqui pelo contexto. Na parte da exposição, o primeiro tópico aí da nossa lição fala, né, pouco antes de uma das maiores celebrações do povo judeu, Jesus sabia que estava chegando o momento da sua morte. Essa maior celebração, uma das maiores celebrações do povo judeu, está no versículo 1 do capítulo 13 que nós lemos, um pouco antes da festa da Páscoa. Então a gente ouve muito sobre Páscoa nos nossos dias, como sendo uma data que nós cristãos lembramos do sacrifício de Cristo, da morte, da ressurreição, e tem a Santa Ceia, aquele momento glorioso. Mas também é aquele momento da troca do chocolate, né? E aquele tempo de mesa com a família, no almoço de domingo, né? Comendo aquela comida maravilhosa. Então a Páscoa, hoje ela tem vários significados, mas ela tem o significado original e o significado que para nós é o verdadeiro, que é de fato sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Só que a Páscoa ela não começou lá na cruz. Afinal de contas, Jesus, antes de morrer, estava comemorando a Páscoa. E é aqui que eu jogo para minha parceira de apresentação, a pastora Lívia, para ela falar para a gente um pouco sobre o que é a Páscoa para os judeus. Então, é aquele rito de passagem, onde eles celebraram que aquele evento lá, lembra das 10 pragas, e Deus libertou o seu povo com a última praga lá, que o faraó, de fato, o Senhor rendeu o coração dele, eles liberaram para eles, de fato, passarem pelo Mar Vermelho, e o mar se abriu, aquela coisa linda. Mas antes disso, tiveram esse momento da Páscoa, de comemoração, onde eles mataram um cordeiro, colocaram nos umbrais das portas. Então, é uma festa de passagem, uma festa de libertação, um momento onde a gente celebra ali aquilo que os judeus celebraram, um momento que eles foram libertos, né, da escravidão ali. Exatamente. Então, eu acho lindo isso, porque tudo tem a ver, sim, né? Aqui eles já estavam celebrando, Jesus já estava nesse momento aqui, era um momento perto dessa data de Páscoa, e já estava acontecendo ali alguma coisa espiritual, que já era um momento de celebração, né? A ceia. Uhum. Então, é muito lindo esse momento aqui, e de forma tão diferente, tão humilde, né? Sim. O Cordeiro de Deus vem lavar os pés humildemente de todos os discípulos. Exatamente, inclusive daqueles que estavam lá preparando para negar, para trair. Bater o pé, né? Nossa, pois isso aí é um tapa na nossa cara, né? Pois é. Meu Deus, aí, a gente chega lá. A gente observa, né, quando a gente olha para esse contexto, a gente vê, né, o significado da Páscoa. E assim como o Cordeiro, ele foi lá na saída do povo do Egito, o povo de Israel do Egito, ele foi morto, seu sangue derramado e pintado nos umbrais das portas para servir como proteção para aquele povo. Agora também o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que assumiu a forma humana, também se debruça a lavar pés, a servir, né? Assim como aquele Cordeiro lá no Egito já representava o sacrifício que viria, o sangue que seria derramado para livrar a mim e a você da morte,
né? Agora o próprio Cordeiro, em forma humana, ele tem essa atitude, né, de ser... essa atitude de serviço, essa atitude de quebrar paradigmas, quebrar padrões. E é isso que a gente vê acontecendo com os discípulos, né? Tava tudo certo ali, eles estavam reunidos, iam celebrar a festa da Páscoa, e só que Jesus ele já sabia dos acontecimentos, Jesus já sabia o que estava para acontecer. E no meio daquela celebração ali, eles começam a ser pegos de surpresa. Eles começam a ver uma movimentação diferente. Eles começam a ver Jesus agindo de uma forma diferente. Mesmo os discípulos, eles sabendo, né, que Jesus ele era o Filho de Deus e que eles talvez já tinham se conformado que Jesus ele não tinha vindo de fato para ser um rei político, eles já estavam andando, caminhando com Jesus, mas eles nunca esperaram que Jesus ele fosse lavar pés, que Jesus fosse se rebaixar, né, a essa posição de pegar no pé de alguém, um pé impuro, sujo, né? Você vê os meninos brincam o dia todo na rua, aí chega de noite, não quer tomar banho, o pé tá preto, seus filhos são assim, né? O pé tá preto. E pior do que a sujeira da rua é a sujeira do coração. E Jesus, ele vai lá naquela posição para lavar os pés dos discípulos e mais uma vez quebrando os padrões para servir. Quantas vezes nós, né, somos tão arrogantes, soberbos, e no meio da nossa arrogância nós colocamos limites ao nosso serviço. Ah, nessa área eu sirvo, nessa área eu não sirvo. Né? E a gente precisa ter um coração de fato como Jesus, não é? Exatamente. Servir não é função, né? Servir é coração. Então, assim, não importa qual função você está, se você tem um coração de servo, você serve em qualquer lugar. Né? A gente lidera vigília, às vezes eu entro lá dentro do banheiro, gente, imagina, uma vigília com jovens, com adolescentes, inclusive todo segundo sábado do mês, hein? Espero vocês lá. E aí, você entra dentro do banheiro, gente, meu Deus, 23 e 35 horas da manhã, aquilo tá uma bagunça, aquilo tá... E aí, né, eu não sei se é porque eu sou mãe também, aí eu venho já pegando os papéis, assim, vou jogando no lixo, arrumando, gente, como é que pode? Você não pode estar desse jeito. Porque é uma coisa que tá dentro de mim. E isso, assim, a gente não pode ter essa separação de funções no que é servir. Né? Se a pessoa precisa de você em qualquer coisa, você não pergunta. Imagina, o pastor te liga, o pastor Flávio te liga e fala assim, Mateus, estou precisando de você. É o que é? Qual que é a função? Você não pergunta qual que é a função, você está ali para servir. O que precisar de mim, eis-me aqui. Não é? E Jesus, ele era um servo, assim, de excelência, assim, o maior... Gente, Deus, ele sendo Deus, ele veio ser servo. Isso é uma coisa assim, no mundo nós temos aí várias entidades que se dizem Deus e vários povos que adoram deuses, mas nunca existiu um Deus que se desse pelo seu povo, se doasse pelo seu povo. Um Deus que é o Criador de todas as coisas, mas que também morreu e foi servo e lavou os pés daqueles que ele estava ajudando. Isso não há uma coisa dessa no mundo. Jesus, ele realmente quebra todos os paradigmas. E aqui na discussão fala assim, a cena começou a ser desenhada na mente dos discípulos, como talvez os discípulos começaram a desenhar ali também quando ele estava lendo o texto, quando eles estavam ali com Jesus. O homem que havia curado centenas de pessoas, que havia ressuscitado mortos, que havia curado pessoas de qualquer tipo de doença, demônio, ele simplesmente pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos provavelmente ficaram assim, o que será que ele está arrumando agora? O que será que ele está pensando, que ele está fazendo? Mais uma vez, Jesus ensinando o que é ser humilde, humildade, serviço, né? Que as melhores posições não são aquelas que nós achamos que aquilo que nossos olhos veem, mas é fazer a vontade de Deus. Então, ele estava ali com um traidor, ele estava ali com seus discípulos, com seus alunos e lavando os pés deles. Ele não pôs ninguém para fazer isso. E isso era uma função, a gente já ouviu aí tantas pregações, isso era uma função de um servo rebaixado, baixo. Era uma das piores funções, porque o povo andava a pé, andava no deserto, o seu pé ficava realmente, você imagina os pés cascudos. Não era uma coisa legal, gente, assim, sabe? Eu falo lá em casa, os meninos vêm com aquele pezão, principalmente o Miguel, que é muito grande, vai com esse pé pra lá, não chega esse pé perto de mim, não. Jesus, Deus, falou, põe o pé aqui, eu vou lavar o pé de vocês. Meu Deus, Jesus é muito diferente. A forma como Jesus lida com a missão dele,
com tanta humildade, é uma coisa assim que nós temos que analisar todos os dias, sondar o nosso coração todos os dias. Será que nós somos capazes de lavar os pés? Sim. Como o pastor Márcio fala, né, a frase lá, ninguém aqui tem posições para brigar. A posição maior é quem vai lavar o pé de quem. Não é verdade? Sim. Né? Os pastores não podem brigar por posições, por ovelhos, os líderes, ninguém. Quem vai servir o outro primeiro? Quem vai servir primeiro? Quem vai lavar o pé de quem primeiro? Sim. Então você imagina, você já sabendo que alguém vai te trair, você já sabendo que aqueles também iam te abandonar, porque Jesus já sabia, e mesmo assim ele pega e ele está ali numa das últimas lições aos seus discípulos e fala, olha, não importa nada disso. Não importa se vocês vão me trair, não importa o que vocês fazem, importa o que eu vim fazer. Nós não podemos ser movidos a reações externas, sabe, de pessoas. Né? O Mateus me trata mal, eu trato mal o Mateus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É o que a palavra fala. Sim. É o que Jesus demonstrava. Ele já sabia tudo aquilo que aquelas pessoas iam fazer e mesmo assim ele continuava servindo. E mesmo assim ele continuava se doando. E mesmo assim ele fez um dos atos mais lindos que tem. Ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Porque ele não era movido a reações. Ele era movido por aquilo que o Pai já tinha colocado no seu coração. Amém, amém. Engraçado, naquela reunião, o verdadeiro motivo da festa estava presente. Né? O verdadeiro significado da Páscoa, a personificação do significado daquela festa, estava presente naquela reunião em meio aos discípulos. E eu acho muito interessante, quando aqui na parte de objetivo da lição, né, começa falando assim, a forma como Cristo lida com sua missão em meio aos seus discípulos, ao mesmo tempo que nos constrange, também nos desafia a imitá-lo. É um grande desafio essa imitação, né? Imitar Jesus, andar como Jesus andou, ter esse caráter de Cristo. Mas eu queria dar um destaque para essa expressão aqui no meio dessa frase que a gente leu. Em meio aos seus discípulos. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Nós precisamos entender a verdadeira humildade da falsa humildade, entender a diferença entre um e outro. Porque às vezes a gente tem muita facilidade de lavar os pés dos de fora, dos que estão longe. Mas Jesus lavou os pés de quem estava naquela reunião, de quem estava naquele lugar. Muitas vezes eu tenho facilidade para lavar os pés de alguém que eu não convivo, né? De alguém que eu não tenho nenhum nível de vínculo. Né? Servir os outros, às vezes, é mais fácil do que servir os nossos, os de casa, os que estão perto, os que convivem. Né? E eu acho muito interessante e intencional quando Jesus ele lava os pés daqueles que caminharam com ele, inclusive daqueles que o trairiam, né, Alisson? Exatamente. E a gente vive isso muito no nosso dia a dia, né? Essa dificuldade muitas vezes que nós temos de honrar aquelas pessoas que estão próximas de nós, os que são da nossa casa, os que estão do nosso lado. E eu, como tenho 2 irmãos, acho que então eu passei por isso minha vida inteira, eu vou continuar passando. Porque era aquele negócio de às vezes eu querer fazer algo por um amiguinho e eu não fazer pelo meu irmão. Aí a minha mãe ficava só esperando assim, mas você vai fazer pelo seu irmão também, né? E eu não estava com essa intenção. Então, a gente aprende muito no nosso dia a dia o quanto nós precisamos honrar essas pessoas próximas de nós. Então, quem que... às vezes a gente não tem uma intimidade com alguém e quer impressionar, né? Aí fala, vou fazer por tal pessoa. E é muito engraçado, porque Jesus aqui está participando dessa situação. E é muito próximo, porque a gente vê um capítulo atrás, é o episódio onde Maria, ela unge os pés de Jesus com perfume e enxuga com cabelo. E ali ela é julgada. Aí um capítulo depois, Jesus vai e faz parecido, né? Mas um mesmo ato de humildade, de honrar, né, a vida ali dos discípulos. Então, da mesma forma como Maria honrou a vida de Jesus, Jesus ali também está honrando a vida dos discípulos. E é muito interessante porque é mais uma vez essa quebra da vaidade. Jesus ele não era vaidoso, Jesus não é vaidoso. E o que as pessoas esperavam era que os outros lavassem os pés de Jesus. Mas Jesus ele aqui ele vai dar um exemplo tão grande de liderança que ele vai falar, se você, né, quer ser honrado, você precisa honrar também. Então, que a gente vai aprender todos os dias também a reconhecer e conseguir, igual você falou, né? Honrar também as pessoas que estão próximas de nós, não somente aquelas que são distantes, porque quem está caminhando no nosso dia a dia são as pessoas que são próximas. Quem convive mais tempo com a gente é quem mora com a gente. Sim.
quem convive mais tempo com a gente é quem trabalha com a gente, que é do nosso dia a dia. Da igreja, do ministério. Da igreja. E a gente precisa honrar essas pessoas. É muito interessante isso que você falou, né? Que a gente tem muitas vezes facilidade em honrar quem está fora. Isso até no contexto mesmo da igreja, da casa, da família. Às vezes a pessoa vem de fora e aí todo mundo já... Não, e aí, o que eu posso fazer? Quero, né? Tal. Como já eu posso te servir? Como eu posso te servir? E aí, tamo junto, já começa a colocar. E quem tá ali todos os dias, come sal com você, né? Passa as suas dificuldades, tá ali todos os dias. Você não honra dessa maneira. O Alisson fala que eu e a mãe dele parecem bastante. E é exatamente isso, eu falo lá na minha casa com a minha filha mais velha, principalmente porque ela é exemplo para os outros. Quando ela faz algo por alguém lá fora, eu falo assim, estou aguardando. Porque fazer lá fora é lindo, você não convive com essas pessoas. Estou aguardando fazer aqui dentro de casa. Servir é servir aqui dentro de casa. Então, assim, não adianta lavar os pés lá fora só. Temos que fazer isso para todos, servir a todos. Mas realmente, Jesus mostra isso, essa frase que você grifou aí, em meio aos seus discípulos, em meio àqueles que ele andava, que ele dormia, que ele acordava junto, que é o mais difícil. Ele lava os pés desses, né? Mostrando o serviço aos da casa, não só os de fora, mas mostrando o serviço aos da casa. Então, nós precisamos ser assim, na igreja, em casa, valorizar, servir, né? Estar disposto a lavar, se humilhar. Olha, isso não era uma atitude de humilhação? Era. E Jesus esteve disposto a se humilhar para mostrar aos seus discípulos o quanto ele os amava, o quanto ele estava ali para os servir. E muitas vezes nós não fazemos isso dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido. Eu me humilhar e voltar atrás de maneira nenhuma. Não, é necessário. Para servir, para seguir a Cristo, imitá-lo é necessário, né? Amém, amém. Glória a Deus. Uma coisa que eu quero só ressaltar é que Jesus, ele lavou o pé de todos. Ele já sabia que tinha um que ia trair, o outro que ia negar, os outros que ia abandonar. Mas ele não fez acepção de pessoas, né? Sim. Isso é algo para a gente refletir, isso é algo que entra, sim, em confronto. Além do ato de humildade do Senhor, de fazer isso como o Senhor da glória, né? Como Jesus, Filho de Deus, como Deus, ele também nos constrange nesse lugar, onde eu estou aqui para todos. Sim. Eu amo todos igual, né? Sim. O que você vai fazer com o meu amor, isso aí Imagina é outra como coisa, seriam, mas eu amo. Imagina Meu como amor não seriam muda, as nossas é constante, atitudes. ele é fiel, meu amor é presente, ele é eterno, ele é incondicional. Eu já estou sabendo o que você vai fazer, Mesmo mas assim, eu o te meu amo. amor é incondicional, não tem condições. Sim, verdade. A Bíblia fala, né, o texto deixa muito claro que Jesus ele já estava no fim do seu ministério, já estava próximo da sua morte. E quando a gente fala sobre a morte de algumas pessoas, a gente lembra, né, de uma palavrinha chamada legado. Qual que foi o legado que foi construído, né, na caminhada que essa pessoa trilhou? E quando a gente olha para a vida de Jesus, será que o legado da vida de Jesus não foi o serviço? Porque por meio da pregação, por meio do ensino, por meio dos milagres, por meio de cada palavra, de cada confronto, Jesus estava servindo. E tudo isso culminou na cruz do Calvário. Tudo isso culminou no seu sacrifício, como servo sofredor, como um cordeiro mudo, servindo também, né, se colocando como a redenção pelos nossos pecados, em serviço da missão de Deus, da vontade do propósito de Deus, servindo a mim e a você também. Então, Cristo, ele deixou, né, esse legado e ele nos convida para que nós nos posicionemos também de forma a viver esse legado, a continuar construindo esse legado de serviço, esse legado de entrega, esse legado de autoabnegação, de renúncia, né, entendendo, né, que essa visão de baixo ela é mais bonita. Fala até aqui na parte da conclusão, né? Ele faz isso para que saibamos como a vista de baixo é mais bonita. A gente sempre quer a vista do alto, a vista de cima. E quando a gente olha para o próprio Jesus, né, às vezes a gente, né, quer do evangelho tanta fama, tanto reconhecimento, mas o auge, o ápice do ministério de Jesus foi a cruz. O lugar alto de onde ele olhou para baixo foi de cima da cruz. Foi do lugar de maior renúncia, o lugar de maior sofrimento, o lugar também de maior amor. Por isso nós somos convidados a não apenas falar do Evangelho,
mas viver o Evangelho. Que na aplicação fala, se Jesus está servindo aos seus discípulos sendo quem Ele é, qual é a nossa dificuldade em fazer o mesmo? Lavar os pés de alguém que está pronto a nos trair deve ser um grande desafio. Mas Cristo o fez. E não fez para que contássemos a história, fez para que a fizéssemos também. E aí agora a pergunta é para você. Diante disso, diante dessa explicação e do conhecimento da palavra de Deus, o seu coração, ele tem sido um coração de servo? Essa é uma autoanálise, não é para você responder para mim ou para ninguém. É para você olhar para dentro de você. O seu coração ele tem se posicionado nesse lugar de serviço, nesse lugar de humilhação, nesse lugar de perdão, como Jesus, diante dos seus traidores. É difícil, é um desafio, mas nós somos convidados a viver esse evangelho. Tem até um álbum que fala, né, um álbum musical que fala sobre o livro de 1 Timóteo, e a pergunta do álbum é: você quer mesmo esse evangelho? Você quer mesmo viver esse evangelho de renúncia, de lavar pés, de serviço? Esse é o convite do nosso Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um GC Online que está chegando ao fim. Só que a gente tem muito mais encontros para continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. Você que está aí, continua ligado nas redes sociais da nossa igreja, da Igreja Batista da Lagoinha, aqui da Rede Super também, para você acompanhar todas as programações, ficar por dentro e participar de tudo, viu? Deus te abençoe e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um GC Online. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Que o Senhor continue nos abençoando, trazendo as tuas verdades para que elas sejam vividas por nós. Abençoa cada irmão que está acompanhando o GC Online de hoje pela TV e pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita